Bem-vindo ao nosso canal. Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim, juntos, podemos espalhar o amor e a verdade do Evangelho. Vamos começar? 1 Reis 1. O capítulo 1 de 1 Reis nos leva ao momento crucial de transição de poder em Israel. Com o rei Davi já idoso e debilitado, surge uma disputa pela sucessão ao trono. Adonias, filho de Davi, tenta se proclamar rei, mas os planos de Deus apontam para Salomão como o escolhido. Este capítulo revela intrigas, lealdades e a intervenção divina na história do povo de Israel, mostrando que os propósitos de Deus sempre prevalecem. Vamos explorar juntos essa narração cheia de lições sobre liderança, fidelidade e submissão à vontade de Deus. Versículos de 1 Reis 1 do livro de 1 Reis da Bíblia. Adonias pretende ser rei. Quando o rei Davi envelheceu, estando já de idade bem avançada, cobriam-no de cobertores, mas ele não se aquecia. 2 Por isso os seus servos lhe propuseram: vamos procurar uma jovem virgem que sirva o rei e cuide dele. Ela se deitará ao seu lado, a fim de aquecê-lo. 3 Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem que fosse bonita e encontraram Abisag, uma sunamita, e a levaram ao rei. 4 A jovem, muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. 5 Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. 6 Seu pai nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. 7 Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, e eles o seguiram e o apoiaram. 8 Mas os sacerdotes Zadoque, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, Rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. 9 Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos junto à pedra de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. 10 Mas não convidou o profeta Natã nem Benaia, nem a guarda especial, nem o seu irmão Salomão. Vamos fazer uma breve análise textual, logo depois voltamos à leitura. Coisa rápida. Ok. O capítulo de 1 Reis 1 relata uma situação de transição e disputa pelo trono de Israel durante os últimos dias de vida do rei Davi. Ele é idoso e debilitado, criando uma lacuna de liderança que leva à tentativa de Adonias de se declarar rei sem o conhecimento ou aprovação de Davi. Vamos analisar o texto em partes para compreender seu significado. Primeiro, contexto inicial, a velhice de Davi, versículos 1-4. Davi está muito velho e fraco. Sua saúde está deteriorada e ele não consegue se aquecer, mesmo com cobertores. Isso simboliza sua fragilidade física e sua diminuição como líder ativo. Abisag, a sunamita, é escolhida para cuidar de Davi, aquecê-lo e servi-lo. Embora ela fosse bonita, o texto deixa claro que não houve relações sexuais entre eles. Isso enfatiza a fragilidade de Davi e sua incapacidade de agir como antes. Segundo, a ambição de Adonias, versículos 5-10. Adonias declara sua intenção de ser rei. Ele é um dos filhos de Davi e decide se proclamar rei sem autorização, mostrando sua ambição e impaciência. Ele se prepara para parecer um rei, com carruagens, cavalos e uma escolta de 50 homens, símbolos de realeza e poder. Falta de correção paternal. O texto destaca que Davi nunca questionou ou disciplinou Adonias, refletindo uma falha parental recorrente na vida de Davi, como também foi evidente no caso de Absalão. Adonias era bonito e possuía um status elevado, mas isso não justificava sua tentativa de usurpação.
Adonias busca apoio político. Ele forma alianças com Joabe, um comandante militar influente, e o sacerdote Abiatar. Ambos têm poder e influência, tornando-se cúmplices em sua tentativa de assumir o trono. No entanto, figuras-chave como o sacerdote Zadok, Benaia, um comandante leal, o profeta Natã e Salomão não apoiam Adonias. Isso reflete a divisão entre os leais a Davi e os que buscavam um novo líder por interesses próprios. Sacrifícios e celebração. Adonias organiza uma festa com sacrifícios para ganhar apoio e legitimar sua autoproclamação como rei. Ele convida seus aliados e irmãos, mas estrategicamente exclui aqueles que poderiam se opor, como Salomão, Natã e os aliados leais a Davi. Voltamos à leitura. 11 Natã perguntou então a Batseba, mãe de Salomão: Você ainda não sabe que Adonias, o filho de Agite, tornou-se rei sem que o nosso senhor Davi ficasse sabendo? 12 Agora, vou dar a você um conselho para salvar a sua vida e também a vida do seu filho Salomão. 13 Vá perguntar ao rei Davi: Ó rei, meu senhor, não juraste a esta tua serva, prometendo: Pode estar certa de que o seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. Por que foi, então, que Adonias se tornou rei? 14 Enquanto você ainda estiver conversando com o rei, eu entrarei e confirmarei as suas palavras. 15 Então Batseba foi até o quarto do rei, já idoso, onde a sunamita Abisag cuidava dele. 16 Batseba ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto em terra, diante do rei. O que você quer? O rei perguntou. 17 Ela respondeu: Meu senhor, tu mesmo juraste a esta tua serva, pelo Senhor, o teu Deus, seu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono. 18 Mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. 19 Ele sacrificou muitos bois, novilhos gordos e ovelhas e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. 20 Agora, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para saber de tua parte quem sucederá ao rei, meu senhor, no trono. 21 De outro modo, tão logo o rei, meu senhor, descanse com os seus antepassados, eu e o meu filho Salomão seremos tratados como traidores. 22 Ela ainda conversava com o rei, quando o profeta Natã chegou. 23 Assim que informaram ao rei que o profeta Natã havia chegado, ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra, diante do rei. 24 E Natã lhe perguntou: Ó rei, meu senhor, por acaso declaraste que Adonias te sucederia como rei e que ele se assentaria no teu trono? 25 Hoje ele foi matar muitos bois, novilhos gordos e ovelhas. Convidou todos os filhos do rei, os comandantes do exército e o sacerdote Abiatar. Agora eles estão comendo e bebendo com ele e celebrando: Viva o rei Adonias! 26 Mas ele não convidou a mim, que sou teu servo, nem ao sacerdote Zadok, nem a Benaia, filho de Joiada, nem a teu servo Salomão. 27 Seria isto algo que o rei, meu senhor, fez sem deixar que os seus conselheiros soubessem quem sucederia ao rei, meu senhor, no trono. Vamos fazer a penúltima análise textual. Segundo, a intervenção de Natã e Batseba, versículos 11 e 27. A preocupação de Natã, o profeta percebe o perigo da situação. Se Adonias assumir o trono, ele eliminará Batseba e Salomão como potenciais ameaças, colocando em risco suas vidas. Plano para informar Davi. Natã orienta Batseba a ir até Davi e lembrar-lhe de sua promessa de que Salomão seria o sucessor. Essa promessa não é detalhada em textos anteriores, mas era conhecida e aceita por alguns. Enquanto Batseba conversa com Davi, Natã entraria para confirmar suas palavras e reforçar a urgência da situação. Batseba fala com Davi. Ela apela ao rei, lembrando-o de sua promessa e enfatizando que toda Israel espera sua decisão. Sua abordagem é respeitosa, mas direta, mostrando a gravidade da situação. Ela também alerta sobre as consequências de inação. Sem uma decisão de Davi, ela e Salomão seriam tratados como traidores após a morte do rei. Natã confirma as palavras de Batseba. Ele reforça que Adonias já se autoproclamou rei e que Davi deve esclarecer sua decisão. Natã destaca a exclusão de figuras importantes da festa de Adonias, sugerindo um plano deliberado para consolidar o poder sem o consentimento de Davi. Temas e significados. 1.
a fragilidade humana e a transição de poder. A velhice de Davi mostra que até os grandes líderes são limitados pela mortalidade e fraqueza. Isso cria um momento de vulnerabilidade para Israel, necessitando de liderança firme e decisiva. 2. Ambição e usurpação. Adonias simboliza a ambição humana que busca poder a qualquer custo, mesmo violando protocolos e ignorando promessas. Sua atitude reflete falta de respeito pela autoridade divina que legitimava os reis de Israel. 3. O papel da sabedoria e do conselho. O profeta Natã e Batseba agem estrategicamente para proteger Salomão e garantir que a vontade de Deus prevaleça. Sua intervenção destaca a importância de conselheiros sábios em momentos de crise. 4. A importância da liderança legítima. Salomão, escolhido por Deus, representa a continuidade do plano divino para Israel. A disputa pelo trono mostra que a liderança ilegítima pode trazer caos e divisão. 5. As consequências da passividade. Davi, embora um grande líder no passado, mostra passividade neste momento crítico. Sua incapacidade de agir prontamente quase permitiu que Adonias tomasse o trono. Lições práticas. Primeira, a liderança exige decisão e firmeza. Momentos de incerteza podem levar a disputas e conflitos. É essencial que os líderes ajam com clareza e determinação. Segunda, alianças podem definir o futuro. Adonias tentou fortalecer sua posição com alianças estratégicas, mas sua exclusão de figuras importantes destacou sua falta de legitimidade. Terceira, o plano de Deus prevalece. Mesmo diante das ações humanas, como as ambições de Adonias, o plano divino para a sucessão de Salomão foi preservado por meio da intervenção de Natã e Batseba. Quarta, a importância do conselho. Conselheiros sábios como Natã são cruciais para guiar líderes em momentos de crise e para preservar a justiça e a ordem. Conclusão. Este capítulo mostra um momento de transição, intrigas e intervenção divina na história de Israel. A ambição de Adonias e a resposta estratégica de Natã e Batseba refletem a luta entre a vontade humana e o plano divino. O texto enfatiza a importância de liderança legítima, sabedoria em momentos de crise e fidelidade ao propósito de Deus. Voltamos à leitura. Salomão é proclamado rei. 28 Então o rei Davi ordenou: chamem Batseba. Ela entrou e ficou em pé diante dele. 29 O rei fez um juramento: juro pelo nome do Senhor, o qual me livrou de todas as adversidades. 30 Que, sem dúvida, hoje mesmo vou executar o que jurei pelo Senhor, o Deus de Israel. O meu filho Salomão me sucederá como rei e se assentará no meu trono em meu lugar. 31 Então Batseba prostrou-se com o rosto em terra e, ajoelhando-se diante do rei, disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. 32 O rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegaram à presença do rei, 33 Ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês, ponham meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Giom. 34 Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungirão rei sobre Israel. Nesse momento toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! 35 Depois acompanhem-no, e ele virá assentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. 36 Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará. Que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. 37 Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso que o reinado de meu senhor, o rei Davi. 38 Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Giom. 39 O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. A seguir tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! 40 E todo o povo acompanhou, tocando flautas e celebrando, de tal forma que o chão tremia com o barulho. 41 Adonias e todos os seus convidados souberam disso quando estavam terminando o banquete. Ao ouvir o toque da trombeta, Joabe perguntou: o que significa essa gritaria, esse alvoroço na cidade? 42 Falava ele ainda:
quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias lhe disse: Entre, pois um homem digno como você deve estar trazendo boas notícias. 43 De modo algum, respondeu Jonatas a Adonias. Davi, o nosso rei e senhor, constituiu rei a Salomão. 44 O rei enviou com ele o sacerdote Zadoque, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas, e eles o fizeram montar a mula do rei. 45 Depois o sacerdote Zadoque e o profeta Natã ungiram rei em Giom. De lá eles saíram celebrando, e a cidade está alvoroçada. É esse o barulho que vocês ouvem. 46 Além disso, Salomão já se assentou no trono real. 47 Até mesmo os oficiais do rei foram cumprimentar Davi, o nosso rei e senhor, dizendo: Que o teu Deus torne o nome de Salomão mais famoso que o teu, e o seu reinado mais glorioso do que o teu. E o rei curvou-se reverentemente em sua cama. 48 E disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que permitiu que os meus olhos vissem hoje um sucessor em meu trono. 49 Diante disso, todos os convidados de Adonias entraram em pânico e se dispersaram. 50 Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. 51 Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar. Ele diz: Que o rei Salomão jure que não matará este seu servo pela espada. 52 Salomão respondeu: Se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça. Mas, se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. 53 Então o rei enviou alguns soldados, e eles o fizeram descer do altar. E Adonias veio e se curvou solenemente perante o rei Salomão, que lhe disse: Vá para casa. Vamos à última análise textual. Este trecho de Reis 1 descreve como Salomão é proclamado rei de Israel sob a supervisão do rei Davi. Ele também aborda as consequências imediatas dessa proclamação, como a dispersão dos apoiadores de Adonias e a reação de Adonias ao perceber a legitimidade da escolha de Salomão. Vamos detalhar os principais eventos e seus significados. Primeiro, a decisão de Davi e o juramento, versículos 28-31. Davi reafirma sua promessa. Apesar de sua fraqueza física, Davi toma uma decisão clara e firme, lembrando sua promessa de que Salomão seria seu sucessor. Ele jura pelo nome do Senhor, o que mostra a seriedade de sua decisão e a aliança de Deus com a linhagem davídica. Batseba se prostra diante de Davi. Isso demonstra respeito e gratidão pela confirmação de que Salomão será o rei. Ela exalta Davi, desejando-lhe vida eterna como expressão de reverência. Segundo, a ordem para a proclamação de Salomão, versículos 32-35. Preparativos para a cerimônia de unção. Davi convoca os sacerdotes Zadoque, o profeta Natã e Benaia, figuras espirituais e militares importantes que eram leais a ele e a Salomão. Ele ordena que Salomão seja levado para Giom montado em sua própria mula. Isso era significativo, pois simbolizava a transferência da autoridade real. A mula era um animal real, e Salomão ser visto montado nela reforçava sua legitimidade como sucessor. Unção e coroação. Zadoque e Natã deveriam ungir Salomão com óleo, um ato simbólico que demonstrava a consagração divina e legitimava sua realeza. Após isso, o povo deveria tocar trombetas e aclamar Salomão como rei, marcando o início de seu reinado. Terceiro, a celebração popular e a legitimação de Salomão, versículos 36-40. Confirmação de Benaia. Ele responde em nome dos conselheiros, reconhecendo e apoiando a decisão de Davi. Ele também ora para que o reinado de Salomão seja ainda mais glorioso do que o de Davi, mostrando esperança na continuidade e crescimento da nação sob a nova liderança. Unção em Giom. Zadoque ungiu Salomão com óleo retirado da tenda, o que representa o envolvimento do Senhor na escolha de Salomão. Isso confirma sua legitimidade aos olhos do povo e de Deus. Reação do povo. A celebração popular foi tão intensa que o chão parecia tremer. Isso demonstra a aceitação geral de Salomão como rei e a alegria da população com sua ascensão. Quarto, reação de Adonias e seus convidados, versículos 41-49. Surpresa e pânico. Adonias e seus seguidores são pegos de surpresa pela proclamação de Salomão. Quando eles ouvem a trombeta e o alvoroço na cidade, é um sinal de que seu plano de usurpação falhou.
Relato de Jonatas. Ele informa Adonias que Davi confirmou Salomão como rei e a cidade já reconhecia sua autoridade. Jonatas também relata que os oficiais e conselheiros saudaram Davi e reconheceram Salomão, encerrando qualquer dúvida sobre a legitimidade de sua ascensão. Fuga dos apoiadores. Os aliados de Adonias, percebendo a mudança de poder, entram em pânico e o abandonam. Isso reflete a fragilidade de um reinado construído sem a aprovação divina e sem o apoio legítimo. Quinto, a reação de Adonias, versículos 50 e 53. Medo e busca de proteção. Adonias, temendo represálias, agarra-se às pontas do altar. Esse ato era uma forma de buscar misericórdia, pois o altar era considerado um local sagrado e um refúgio para os que temiam pela vida. Pedido de clemência. Adonias pede que Salomão jure que não o matará, reconhecendo, implicitamente, a autoridade de Salomão. Resposta de Salomão. Salomão demonstra sabedoria e magnanimidade ao poupar Adonias, desde que ele se mostrasse confiável e não planejasse novas conspirações. Isso estabelece Salomão como um líder justo e estratégico, que deseja evitar derramamento desnecessário de sangue enquanto consolida seu reinado. Temas e significados. 1. Transição de poder com legitimidade divina. A unção de Salomão e sua proclamação são realizadas de forma pública e com elementos simbólicos: a mula do rei, o óleo da tenda, a presença do profeta e do sacerdote. Isso assegura que a sucessão seja vista como legítima e abençoada por Deus. 2. Sabedoria e justiça de Salomão. Mesmo antes de consolidar totalmente seu reinado, Salomão age com sabedoria ao lidar com Adonias. Ele estabelece um padrão de liderança que combina justiça com misericórdia, mas também deixa claro que traições futuras não serão toleradas. 3. A fragilidade da ambição sem legitimidade. O colapso dos planos de Adonias mostra que a ambição desmedida e a busca de poder sem o apoio divino e popular resultam em fracasso. Seus aliados o abandonam rapidamente quando percebem a força e legitimidade de Salomão. 4. A importância do apoio popular e institucional. A aclamação do povo e o apoio das figuras religiosas e militares, como Zadok e Benaia, são fundamentais para a estabilidade do reinado de Salomão. Isso reflete a necessidade de uma base de apoio sólida para a liderança. 5. A continuidade do plano de Deus. A proclamação de Salomão como rei reafirma a soberania de Deus sobre Israel e sua promessa a Davi de que sua linhagem governaria. Mesmo diante de conspirações humanas, o plano divino prevalece. Lições práticas. Primeira, liderança com sabedoria. Salomão demonstra que um líder deve equilibrar justiça com misericórdia, garantindo sua autoridade sem recorrer a represálias desnecessárias. Segunda, obediência ao plano divino. A narração ressalta que os planos de Deus são soberanos e seguir sua vontade traz legitimidade e estabilidade. Terceira, cuidado com ambições ilegítimas. A história de Adonias alerta sobre as consequências de buscar poder sem respaldo moral, espiritual ou comunitário. Quarta, importância do apoio institucional. A lealdade de Natãs, Zadok e Benaia foi crucial para assegurar que a sucessão fosse realizada de forma pacífica e ordenada. Conclusão. Este texto destaca a transição ordenada de poder de Davi para Salomão, reafirmando a legitimidade divina e popular de Salomão como rei. Ele também ilustra a sabedoria necessária para governar e as consequências da ambição desenfreada. A história reflete o propósito soberano de Deus em garantir a continuidade da linhagem davídica e a paz em Israel. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo, né? Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!